Zubeldia faz duas grandes mudanças na escalação do tricolor. São Paulo tem vários problemas para o jogo de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar aí também sobre a situação do Alexandre. Vamos repercutir mais informações aí sobre essa situação. Tem o técnico do Uruguai, rapaz, elogiando o São Paulo. Vamos falar sobre isso e muito mais. Se você quer novo no canal, dá aquela moralzinha se inscrevendo. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Hoje, além do jogo do São Paulo, tem também o Brasil enfrentando o Uruguai. E olha só, em caso de eliminação da seleção brasileira hoje diante do Uruguai, o goleiro Rafael já estará à disposição do São Paulo para o jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Portanto, o confronto de mais tarde contra o Bragantino pode ser a última da sequência de Jandrei à frente do gol São Paulo. Então tá aí, ó. Hoje tem Brasil e Uruguai, quarta de finais, né? Quem perder volta para casa. E se o Brasil perder, o Rafael já vai estar disponível para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro lá em BH, na Arena MRV, né? Vai ser hoje, né? Pode ser aí, pode acontecer de ser o último jogo do Jandrei, não o último jogo do Jandrei, né? O último jogo da sequência que ele vai ser titular com a ausência do Rafael, né? Então hoje talvez pode ser o último jogo do Jandrei. Aí eu não torço para a seleção brasileira, nem torço contra, nem a favor. Se ganhar, legal. Se não ganhar também, irmão, tanto faz como tanto fez, né? Cada um é cada um, né? Tem gente que gosta da seleção, tem gente que não torce mais, tem gente que odeia a CBF, né, cara? Pra mim, irmão, tanto faz como tanto fez. Eu quero que meu goleiro volte para casa porque estamos precisando, né? A gente tá passando apuros aí com o Jandrei, né? Enfim, vamos ver se o Brasil vai passar ou não. E o jogo vai ser interessante. Esse jogo é logo depois do jogo aí do São Paulo, tá bom? Falando em Brasil e Uruguai, né? O técnico da seleção do Uruguai é o Bielsa, né? E olha só, o louco Bielsa se emociona ao lembrar do São Paulo de Tele Santana e o que o futebol se tornou hoje. Olha só, rapaziada. Em coletiva, antes do jogo contra o Brasil, o Bielsa surpreendeu primeiro por responder longamente e segundo por se envolver na pergunta em que fala do tricolor. Na resposta, o comandante da Celeste reclamou de como os times europeus se tornaram predadores de atletas na América do Sul, devido ao poder financeiro, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, isso sim era outro futebol. Veja que interessante, se você relembrar a escalação do São Paulo, que tinha um treinador monumental, era uma formação de vários jogadores da seleção brasileira e ainda jogava no futebol local. Então, pense no que aconteceu ao pobre futebol sul-americano. Eu tenho memória ruim, mas se você vai lembrar, jogavam o Raí, o Antônio Carlos, o Ronaldão, o Cafu, Pintado, Miller. Eram todos jogadores europeus, só que antes dele irem para a Europa, a maior parte jogou duas finais de Libertadores pelo São Paulo, fecha aspas para o Bielsa. Aí, né, ele falando sobre a diferença do futebol europeu pro brasileiro aí, e ele que estava no News, né, quando enfrentou o São Paulo aí na Libertadores, né, e ele foi e citou o São Paulo, aí, né, citou o Raí, né, o Pintado, o Cafu, o Miller, que era jogador do São Paulo na época, né, e que eram jogadores, cara, europeus, né, literalmente, isso aqui jogavam no Brasil, no caso ele citou os jogadores do São Paulo, aí, né, pra você ver como é que é a diferença, né, dos jogadores que atuam hoje no Brasil, que são muito questionados na seleção, né. E você pega os jogadores de antigamente, você pega a escalação do São Paulo, por exemplo, o São Paulo tinha o Miller, o Raí, o Cafu era do São Paulo, né? Então, ele estava falando sobre essa discrepância que é, né, o futebol aí sul-americano pro europeu. Aí ele complementa, né, nesse assunto o seguinte, abre aspas. Então, imagine o que aconteceu com o futebol. O futebol é uma prioridade popular. Essencialmente, os pobres têm poucas capacidade de terem acesso à felicidade. Porque não possuem dinheiro para comprar a felicidade. O futebol é gratuito, é de origem popular. Então o futebol agora é algo que os mais pobres já não têm mais. Porque aos 17 anos já venderam o Hendrick, já vendem outro garoto do Palmeiras, o Estevão, que vai para o Chelsea. Que lástima que eu tenho que dizer. Hoje é algo que vai me trazer críticas. Fecha aspas para o Bielsa
Esse aqui realmente que ele fala até de um pouco sobre a elitização do futebol nos últimos anos, né, cara? Literalmente aí, hoje, né, o futebol sempre foi algo popular, algo do povo aí antigamente, e está cada vez pior, né? Pô, tu vê os preços de ingresso aí, hoje tem muito torcedor, aí eu falo de todos os times, não é só de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, aí muitos torcedores mesmo aí não vão para estádio hoje em dia porque não tem condição, né? Porque o ingresso aumentou, né, cara? Ele elitizou muito o futebol aí. E é uma pena, então tá aí o Bielsa tendo esses 2 pontos aí, né, sobre a diferença do futebol sul-americano de antigamente para hoje em dia e também sobre a questão aí do futebol não ser mais dos pobres, né, como já foi antigamente aí, e esse é um ponto interessante que o Bielsa traz. Aí, né, foram 2 boas declarações e 2 pontos interessantes, né, que o Bielsa, técnico da seleção do Uruguai, trouxe aí, certo, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora? Vamos entrar no pré-jogo agora, São Paulo e Red Bull Bragantino, meu parceiro, vamos lá, ó. São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi, tá? Transmissão apenas do Premier, né, rapaz? A pay-per-view, infelizmente, não tem transmissão da TV aberta, certo? Bom, São Paulo tem muitos problemas aí pro jogo de hoje, tá? Pablo Maia tá, né, esse já há algum tempo, ele vai ficar mais de um tempo fora aí por causa da cirurgia que ele fez. Michel Araújo tá com estiramento, né, do ligamento colateral. Aí, Caleri e Ferreira estão suspensos. Rafael, Ferrarese, Bobadilha e Rames Rodrigues estão com a seleção, suas seleções aí na Copa América. O Ferrarese e Bobadilha que já vão voltar aí, né? Além do técnico Luiz Ubeldia e do Maximiliano Cubeiras, né? Que são os 2 aí da comissão que estão suspensos também, né? E só voltam contra o Atlético Mineiro, tá? Bom, temos aí, rapaz, alguns jogadores do São Paulo pendurados, tá? São eles: Diego Costa, Galopo, Luiz Gustavo e Rodrigo Nestor. Qualquer um desses 4 tomar cartão não enfrenta o Atlético Mineiro na próxima quinta-feira lá na Arena MRV, belezinha? Bom, segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo é Jandrei no gol, Igor Vinícius na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wellington fechando ali o sistema defensivo. Luiz Gustavo e Alisson como volantes. Na frente, Lucas Moura, Rodrigo Nestor, Luciano e André Silva como centroavante, né? No caso, são 2 mudanças, né? Sai o Ferreira e o Caleri por suspensão e entra o Rodrigo Nestor e o André Silva, tá bom? O Globoesporte.com trouxe essa provável escalação. Aí, o Arnaldo Ribeiro também trouxe informação aqui que é muito interessante, né? Ele traz aqui, né? Na verdade, o GE colocou o Rodrigo Nestor no provável São Paulo. O Arnaldo Ribeiro falou que, segundo as apurações dele, o rato vai começar, né? Segundo o Arnaldo Ribeiro, vai ser Lucas na esquerda, tá? Lado esquerdo aí, Rato pela direita, Luciano no meio e André Silva como referência, tá? Então o GE trouxe que o Nestor deve jogar e o Arnaldo Ribeiro trouxe que o Wellington Rato deve jogar. O Arnaldo Ribeiro, né, pô, conhece muito aí sobre o São Paulo, ele costuma acertar mais do que o GE, né? O Arnaldo costuma acertar mais que o GE aí, né? Então, imagino que deve ser isso aí mesmo, tá? Então, deve ser mesmo Rato pela direita, né? Lucas pelo lado esquerdo, né? Acho que a última vez que o Lucas jogou pelo lado esquerdo, né? Eu nem lembro mais, né? Talvez com Carpini, Luciano pelo meio e André Silva como centroavante. Gosto desse quarteto, gosto. André Silva voltando a ganhar uma oportunidade, acho muito bom, excelente. Acho que é um jogador que tem que ganhar mais minutos. O Rato começou contra o Atlético, né? Começou bem, depois foi caindo ali. O Lucas, né? Um dos melhores do time, ou se não for o melhor. E o Luciano volta à suspensão, porque ele não enfrentou o Atlético, porque estava suspenso. Aí, enfim, gosto dos 4 jogadores começando. Vamos ver como vai ser o funcionamento da equipe, né? Aí se vai funcionar esse quarteto lá na frente. Aí o Lucas vai ter que voltar para marcar pelo lado esquerdo e o Rato pelo lado direito, né? Como acontece com Ferreira e Lucas, né? Mas nos outros jogos o Lucas estava jogando pelo lado direito aí, tá bom? Enfim, gosto. Vamos ver como vai funcionar aí. O árbitro do jogo é o inexperiente Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Este rapaz é quem apitou São Paulo e Criciúma há 2 rodadas atrás, né? São Paulo jogou contra o Atlético, contra o Bahia e antes foi o Criciúma. Foi no jogo contra o Criciúma que a gente venceu por 2-1. Foi o Bruno Pereira Vasconcelos que apitou o jogo. Ele já vai apitar o São Paulo de novo hoje contra o Bragantino. Aí que tá a palhaçada, a vergonha. Vocês sabem quem vai estar hoje no VAR?
quem vai ser o árbitro de vídeo do jogo de hoje? Ela mesma, ela demorou e botaram ela na escala de novo, né? A CBF acho que esperou, vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempo e depois a gente põe ela pra ir pro jogo do São Paulo de novo. Demorou, mas ela voltou, meus amigos. Daiane Muniz vai estar no VAR do jogo de hoje. É uma vergonha sem tamanho aí. Ela, que estava no VAR dos vários jogos que o São Paulo foi prejudicado no Campeonato Paulista desse ano, especialmente no jogo São Paulo e Palmeiras, que foi 1-1, que teve aquele pênalti, né, que foi marcado no Rafael, que ela chamou, né, pro árbitro de campo lá para marcar o pênalti de Palmeiras. Teve o pênalti em cima do Luciano, né, que o árbitro não deu. E teve também no gol do São Paulo, que o Alisson fez 1-0, o Richard Rios quase quebrando, arrancando a perna do Pablo Maia e não expulsaram o Pablo Maia no lance, né? Porque saiu o gol do São Paulo, sendo que era para expulsar o Pablo Maia. A gente era para estar ali ganhando de 1-0, né? Porque a gente fez o gol e o jogador do Palmeiras era para ter sido expulso e não foi. Tá? Então a Daiane Muniz é quem vai estar comandando aí o árbitro de vídeo, que prejudicou o São Paulo, não só nesse jogo, mas em outros jogos também do campeonato. Por isso, ter vários jogos que o São Paulo foi prejudicado. Ainda teve aquele jogo contra o Santos. Cara, é uma vergonha deixar essa mulher que tá no... Só de ela ir pro Morumbi já é uma vergonha, tá? E não tem nada a ver, porque, é porque ela é mulher, tem nada a ver. É ruim porque é ruim, né? Como 99% aí dos árbitros são homens e é um mais horrível que o outro. Não tem nada a ver com coisa com a outra, não. Tá? Aqui não tem machismo, nada. Se fosse uma boa árbitra, né? Fosse boa aí, a gente fala, pô, ela é boa, não sei o que, ela é competente. Mas não é, é ruim, tá? A gente tá falando que ela é ruim, não é porque ela é mesmo, é porque ela é ruim mesmo. E vai estar aí no árbitro de vídeo, no VAR, né? Vai estar lá sentada no ar-condicionado, poltrona, só sentada lá, fazendo besteira, como ela sempre faz nos jogos do São Paulo. Aí, né? E o presidente lá da CBF, nos Estados Unidos, poder de bastão não tem nenhum, né? Porque tem que reclamar antes do jogo, quando sai a escala. Não é depois que é prejudicado, que é roubado dentro de casa, aí depois não adianta nada não. Poder de bastão desse clube é zero, meu irmão, zero. Os caras fazem o que quer com o São Paulo e não acontece porcaria nenhuma. É uma vergonha, tá? Uma vergonha isso aí. Vamos ver como é que vai ser o jogo de hoje aí, né? Aí ela já é muito criticada, ela já é marcada por prejudicar o São Paulo. E como é que ela entra com a cabeça pra ir para um jogo do São Paulo, né? Psicologicamente. E ninguém quer que beneficie o São Paulo, não. É só não prejudicar o São Paulo aí. Ninguém quer ser beneficiado aqui ou algo do tipo, não, tá? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Bom, tivemos aí especulações nos últimos dias, né? Do Zubeldia na seleção do Equador, né? Olha só aqui matéria do blog do São Paulo. Multa de Luiz Zubeldia caso alguém queira levá-lo do São Paulo. Recentemente, o Carlos Belmonte contou sobre a multa de Luiz Zubeldia. Algo que hoje ecoe pelo interesse da seleção equatoriana em nosso técnico, tá? Ele deu entrevista, né, por Arquibancada Tricolor, por Radar do Putirone, né? E falou o seguinte sobre a multa, tá? Abre aspas, Belmonte. Na verdade, existe uma multa bilateral, como era com o Dorival. A CBF pagou a multa do Dorival e pagou também a multa do Carpini para vir ao São Paulo e sair do Juventude. Sobre o Zubeldia, ele tem uma multa e eu não posso colocar 10 milhões de dólares, porque se eu precisar demitir, o patamar da multa é para ele poder sair e para nós podermos demitirmos aí. Tem que ser um valor razoável. Então, se fosse para sair, ele sair e eu recebesse esse valor, seria enorme. Todos achariam bom. Mas se formos pagar pela demissão, todos achariam ruim, fecha aspas, para o Belmonte. É verdade, quando a gente fala de multa, né? A multa do Dorival era baixa para a seleção. Mas se o São Paulo precisasse demitir o Dorival, o São Paulo tinha que pagar uma multa gigantesca. Então tem os dois lados da moeda. Tem a parte que você tem que pagar caso você queira demitir, mas também tem o outro lado, que se uma seleção quiser ou um clube grande quiser, os caras vão pagar porque não é tão ótimo. Tem os dois pontos da moeda aí, que é um fato, né? Um fato aí. Bom, vamos falar agora sobre o Alexandro, rapaziada. Tá aí a informação do blog do São Paulo, olha só. O lateral esquerdo Alexandro, alvo do São Paulo na janela, e que ainda está definindo se volta ou não para o Brasil, ele está de férias e assistiu o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O jogador foi convidado pelo Atlético Paranaense, já que foi formado no clube. De camarote, ele pôde ver o time vencer mais uma partida, tá? Olha só, um bastante interessante que o blog do São Paulo traz.
Muitos jogadores do São Paulo, como Luiz Gustavo, Rafinha e Lucas, mantêm contato com ele para que ele retorne. Tanto ele quanto o Thiago Mendes na mira para reforçar o São Paulo na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Alexandre fez elogios nos bastidores à atuação do São Paulo. E ele tem a sua família São Paulina, que é mais um ingrediente nesta possível vinda, tá? Então, segundo o blog do São Paulo, ele gostou do que viu do São Paulo e elogiou o São Paulo nos bastidores aí, né? Depois da vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Na transmissão mostrou ele lá, né, na arena do Atlético assistindo o jogo, né, cara? Bacana, enfim, vamos ver onde vai essa novela aí, certo? Bom, 8 horas São Paulo e Bragantino, jogo difícil, duro, mas tem que ganhar, meu filho. Vamos buscar essa vitória aí. Tem que ganhar, tá, irmão? Não pode mais desperdiçar pontos em casa. Já perdeu 3 pro Fortaleza, já perdeu 3 pro Cuiabá, né? Empatou com o Palmeiras. Tem que vencer a partida de hoje aí pra conseguir colado ali, né? Seguir colado no topo ali, né? Entre os 4. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.